Resolver a gestão não é só promover uma pessoa para o cargo de gestão. As empresas precisam entender que a estrutura da gestão ela tem que ser pensada e respeitada. Muitas pessoas são promovidas para o cargo de gestão sem conseguirem ter estrutura para gerenciar, para liderar as pessoas. O que significa que na prática elas são promovidas, mas elas são mantidas na execução, elas são mantidas em funções ou em responsabilidades que não têm relação nenhuma com a gestão, enquanto aquilo que elas realmente deveriam fazer na gestão fica à deriva, fica sem acompanhamento, fica sem realmente alguém para cuidar. São gestores que ocupam cargo de gestão, mas que não conseguem fazer gestão. Isso é muito grave. Isso prejudica todo mundo, prejudica a equipe, prejudica a empresa, prejudica os resultados e principalmente prejudica esse gestor. Porque acaba que muitas vezes ele ganha essa fama de ineficiente, dele não conseguir fazer as coisas, mas muitas vezes ele não conseguiu nem a oportunidade. Ele é cobrado por coisas que não são relacionadas à gestão. Toda a pressão que ele recebe, toda a pressão para aquilo que ele precisa mostrar não está relacionado a realmente aquilo que ele precisaria fazer na gestão. E o que isso significa? Que ele está com a mão na massa, que ele está fazendo as coisas enquanto a gestão está abandonada. E quando a gente fala de uma gestão abandonada, a gente está falando de uma equipe abandonada. Muitas vezes eu já acompanhei fatos de gestores que não tinham tempo para conversar com suas equipes. Por quê? Porque eles precisavam executar entregas. O tempo deles era para estar em reuniões executando entregas e não são reuniões de equipe ou reuniões de orientação. São reuniões que estavam relacionadas às entregas da área. E ele está tão envolvido com isso que ele não consegue realizar feedbacks, ele não consegue realizar acompanhamento mínimo, ele não consegue dar orientações ou não faz orientações claras do jeito que a equipe precisaria para conduzir minimamente o trabalho. Você tem uma equipe que fica completamente abandonada e à mercê, trabalhando sozinha. E a gente ainda muitas vezes chama isso de autonomia. Existe uma grande diferença entre você dar autonomia para a equipe e você abandonar a sua equipe. Autonomia não é isso. Autonomia também precisa de respaldo, também precisa de um gestor que está olhando as necessidades, que está olhando, tendo uma visão de futuro sobre aquilo que precisa investir e melhorar na estrutura da equipe. Isso causa um problema muito grave e sistemático, porque uma coisa vai desencadeando a outra. É um gestor que fica completamente exausto, completamente sobrecarregado e completamente ineficiente. Ou seja, ele faz muito, ele se esforça demais, ele se compromete demais, mas ele não chega onde ele precisaria como gestor. Ele é apenas um executor com cargo de gestão que vai ganhar uma fama ainda de muitas vezes de ser incompetente. Então as empresas precisam ter mais cuidado na hora que promovem uma pessoa para cargo de gestão. E a gente, como profissional, precisa ter mais cuidado na hora de aceitar esse cargo de gestão. Por quê? Porque é o nosso nome que vai estar lá. É como a gente vai estar se sentindo em fazer algo e estar envolvido com o trabalho de outras pessoas. Porque não é só o seu trabalho que vai estar em jogo, é o trabalho das pessoas que estão respondendo para você. E o quanto você vai conseguir contribuir com o trabalho delas. A gente precisa ter mais preocupação em olhar isso e ter o cuidado em conduzir isso. Nessa série, a gente vai ter vários momentos em que a gente vai olhar sobre os problemas que são causados dentro das empresas quando os gestores são promovidos, mas não tem a estrutura para realmente realizar gestão. E você vai conseguir olhar isso com calma e entender quais são os cuidados necessários para se prevenir esse tipo de situação e para permitir realmente que a gestão tenha a eficiência que ela precisa ter.